Olá, que bom estar novamente aqui com vocês no Direito Nosso Cada Dia. Meu nome é Rogério Greco. No último programa nós começamos a falar um pouquinho a respeito dessa situação atual do direito penal. Com a virada do século XVIII para o século XIX é que começa realmente o nosso problema no sistema prisional. No século XIX, aquilo que a gente enfrenta hoje já começava a acontecer no século XIX. Então é interessante que tem um livro que todo acadêmico de direito costuma ler, que é um livro de um sociólogo chamado Michel Foucault, já falecido inclusive, e o Foucault dizia o seguinte, que fazendo referência a essa coisa da pena de prisão, que quando a gente olhava para trás, no século XVIII, nós dizíamos o seguinte, poxa, como é que pode naquela época uma pessoa ser amputada, ser empalada, ser crucificada, como é que as pessoas conseguiam aplicar uma pena tão cruel? E o Foucault falava uma coisa interessante, daqui a 50 anos, e esses 50 anos já estão chegando, quando a pena de privação de liberdade, quando a pena de prisão for modificada, porque a tendência no futuro é você efetivamente acabar com a pena de prisão. Existe um mundo tecnológico acontecendo, já existe hoje, por exemplo, a aplicação do monitoramento eletrônico, que é uma coisa muito interessante porque evita que o sujeito que praticou uma infração penal de menor gravidade fique preso, fique no cárcere, porque por mais que a população não entenda isso, existem pesquisas na área nossa de criminologia dizendo o seguinte, que quanto mais tempo a pessoa permanecer presa, maior é o índice de reincidência. Quanto mais longe esse cara permanecer do cárcere, menor é o índice de reincidência. Então, é preciso que a população entenda o seguinte, nem toda infração penal, nem todo crime praticado tem que fazer com que o sujeito fique preso. O direito penal hoje, ele deve se preocupar com aquilo que é importante. Então, as infrações penais graves, aqueles crimes considerados graves, homicídio, estupro, latrocínio, roubo, essas infrações consideradas graves devem receber uma pena à altura, uma pena grave também. Mas existem outras infrações penais que não têm tanta importância, que na verdade não tinham nem que estar sendo protegidas pelo direito penal. Então, para essas infrações é que a gente tem que tentar, na medida do possível, fazer com que a pessoa permaneça distante do cárcere. Esse momento de acabar com a pena de privação de liberdade no sentido de prisão, esse momento vai chegar. A gente não sabe quando, mas isso vai acontecer. Mas o século XIX, ele foi um século que começaram a surgir as prisões, começaram a surgir as penitenciárias de uma escala muito mais veloz, muito mais rápida, e as pessoas começaram a ser presas. E com as prisões, começaram, obviamente, os problemas que dizem respeito à superlotação prisional. Aquilo, que infelizmente hoje no Brasil é uma realidade, nos países subdesenvolvidos é uma realidade constante. Até no próprio Estados Unidos já existe problema de superlotação prisional. Mas enfim, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, eu escrevi uma tese de doutorado chamada Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativas à Privação de Liberdade. E tive a oportunidade de viajar basicamente o país inteiro, conhecendo o sistema prisional do país inteiro. E vi sistemas assim que nenhum animal conseguia permanecer lá dentro, de tão horrorosos os sistemas prisionais. Então, só para vocês terem uma ideia, no Espírito Santo, por exemplo, se eu não me engano, no município de Vila Velha, havia uma cadeia pública que tinha capacidade para uma cela para 30 presos, e tinham mais de 200 pessoas presas naquela cela. Então, quer dizer, havia presos que não conseguiam chegar na cela, na porta da grade há muitos meses, Os presos andavam, para que vocês tenham uma ideia, com garrafas PET de Coca-Cola, de refrigerante, cortadas para que eles pudessem defecar, para que eles pudessem urinar, enfim. E aí vem a pergunta, como é que você quer que uma pessoa se ressocialize com nenhuma condição prisional? Enfim, isso nós vamos discutir a partir do nosso próximo programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir algumas questões de direito penal ou de processo penal, envie um e-mail para rogeriogreco@terra.com.br, rogerio.greco@terra.com.br, ou entre no meu site rogeriogreco.com.br, e também o site da Editora Ímpetos, que é a nossa parceira, www.editoraimpetos.com.br. Até o próximo Direito Nosso de Cada Dia. Fique com Deus. O Direito Nosso de Cada Dia. Oferecimento. Ímpetos, uma editora inteligente e de alma jovem.